noite, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, sobre um conjunto de testes totalmente diferentes dos testes que nós vimos até agora. Nós trabalhamos muito com testes de comparação ou associação, no qual a gente gostaria de avaliar se a média de um grupo ou a mediana de um grupo era maior ou menor do que de outro, né? Testes chamados estes de testes de superioridade, tá? Quando eu quero avaliar, com base que a minha hipótese alternativa é de que existe diferença entre grupos, e a hipótese alternativa nula seria de que não existe diferença entre esses grupos, tá? No entanto, um outro conjunto de testes muito interessantes, e muito úteis em alguns tipos de estudo são os testes de correlação. Os testes de correlação, eles são utilizados não com o objetivo de avaliar se um grupo tem mais determinada medida, essa medida ela é significativamente superior do que outro grupo. Na verdade, os testes de correlação são testes pareados, ou seja, eu preciso avaliar a minha amostra, tá? É a mesma amostra que está sendo avaliada, é o mesmo paciente. Então, esses testes de correlação exigem princípio de tabulação de excelência, sempre naquele mesmo conceito de que cada linha deve ser um paciente, cada coluna deve ser uma variável. Tá? No entanto, diferente dos testes de comparação que a gente analisa médias e medianas, a correlação ela vai me permitir tentar verificar uma associação entre duas variáveis diferentes. Ao invés de utilizar uma variável e comparar ela entre dois grupos, eu vou poder pegar o mesmo grupo de pacientes e verificar se uma determinada variável está ou não correlacionada com outra variável. Tá? Esse tipo de medida é bastante interessante porque ela me permite ver a interassociação entre duas variáveis, certo? Duas variáveis totalmente diferentes. Essas variáveis não necessariamente precisam ser iguais. Elas podem e, na maioria das vezes, serão totalmente diferentes, tá? Só relembrando aqui, as variáveis elas podem ser quantitativas e qualitativas ordinais, e nesses casos nós trabalharemos com os testes de correlação, ao mesmo passo que as variáveis qualitativas nominais, nós vamos trabalhar com outro conjunto de testes, como sensibilidade, especificidade, coeficiente kappa e assim sucessivamente. Tá? Pois vamos começar a falar um pouquinho sobre as correlações. As análises de correlação são, na verdade, uma relação entre duas variáveis quantitativas ou até qualitativas ordinais. Essas variáveis não necessariamente têm uma relação linear, tá? Mas essa relação ela pode seguir dois caminhos, um caminho ascendente e um caminho descendente. Como assim? Vamos pegar aqui, por exemplo, eu faço uma úlcera no ratinho, tá? E quero verificar se essa úlcera interfere no ganho de massa corpórea, como uma forma indireta de inferir dor. E aqui eu tenho duas variáveis totalmente diferentes, Eu tenho a área de úlcera, tá? E eu tenho a variação de peso. Ambas são variáveis quantitativas, tá? Ambas são variáveis quantitativas contínuas, inclusive, e eu quero verificar a relação entre essas duas variáveis. Eu quero saber se quanto maior a área da úlcera, mais o animal perde peso. Ou não existe essa correlação. Tá? As correlações elas podem seguir dois caminhos. Elas podem seguir um caminho direto, uma correlação direta, quanto maior uma medida, maior a outra, ou elas podem ter uma correlação inversa, que é o caso aqui. Quanto maior uma medida, quanto maior a área de úlcera, menor a variação de massa corpórea. Tá? Então, as correlações elas podem ser diretas, quanto maior um, maior o outro, ou inversas, quanto maior um, menor o outro. Tá? Além disso, essas correlações elas podem ser lineares, como é o caso dessa correlação aqui, que ela segue uma tendência linear, ou não linear, que é quando ela segue tendências das mais variadas possíveis. Aqui, por exemplo,
a gente dava os scores histológicos, né, para as úlceras, quando a gente eutanasiava os animais, né, fazia os scores histológicos, dava notas 1, 2, 3, 4. E aí que a gente viu que a partir da nota 3, a partir do score 3, que era o score de inflamação, existia uma correlação não linear entre o score histológico da úlcera e a variação de massa corpórea. Quanto maior o score, menor é o ganho de peso, tá? Quanto maior o score, aqui nós estamos vendo que maior a área da úlcera, ou vice-versa, ok? Percebam que não dá para saber quem é o agente causal nesse tipo de análise, tá? Eu não tenho como dizer que é o score que está causando a variação de massa corpórea ou é a variação de massa corpórea que está intensificando o score. Eu não tenho como dizer se é a área de úlcera que está aumentando o score ou se o score que está aumentando a área da úlcera. O que eu posso dizer é que existe ou não existe uma correlação estatisticamente significante entre duas variáveis. E percebam que elas podem ser ambas quantitativas, podem ser uma ordinal e a outra quantitativa, ou as duas podem ser ordinais, tá? Especificamente, nós temos dois tipos de correlação. A correlação linear, que é a correlação de Pearson, utilizada para duas variáveis quantitativas. Ambas devem ser submetidas ao teste de normalidade e essas duas variáveis devem exibir normalidade, tá? Então, a variação de peso e a área de úlcera devem respeitar a curva de Gauss para que eu submeta a minha análise ao teste de correlação de Pearson. Ok? Eu não posso simplesmente, são duas variáveis quantitativas, aplica a correlação de Pearson. Não, é interessante, é muito importante você submeter ambas as variáveis ao teste de normalidade. Se ambas mostrarem parametricidade, então utilize a correlação de Pearson. Se uma das duas variáveis não mostrar parametricidade, ou pelo menos uma ou as duas são variáveis ordinais, como é o caso dos scores, nós utilizamos a correlação não linear de Spearman, tá bom? Ambas vão ter exatamente a mesma, essas duas correlações, elas têm uma analogia com o teste T de Student e com o teste de Menuhin, com o teste T pareado e com o teste de Wilcoxon, tá? É mais ou menos o mesmo raciocínio. A diferença é que aqui nós não vamos estar comparando grupos, nós vamos estar analisando se existe uma relação entre duas variáveis. A interpretação para elas vai ser a mesma, tá? A correlação ela pode ser direta, quanto maior o outro, ou inversa, quanto maior uma medida, menor a outra. A interpretação das correlações, elas vão exigir uma análise, um cálculo do valor de P, tá? E esse cálculo do valor de P é baseado, né, em todo teste de hipótese, numa hipótese nula e numa hipótese alternativa, tá bom? A hipótese nula, não existe correlação entre as duas variáveis. A hipótese alternativa é de que, sim, existe correlação entre as duas variáveis que nós estamos analisando. O valor de P, ele vai me dizer se existe ou se não existe. Ou seja, se essa correlação é estatisticamente significante ou não. Essa correlação não é estatisticamente significante. E uma vez calculado o valor de P, as análises de correlação vão soltar um outro parâmetro, tá? Extremamente importante para a nossa interpretação, que é o valor de R. R é o coeficiente de correlação, que pode ser linear, coeficiente de correlação linear de Pearson para a correlação de Pearson, ou coeficiente de correlação não linear de Spearman para a correlação de Spearman. Ambos os coeficientes vão ter a mesma interpretação. Esses coeficientes eles podem ser positivos ou o coeficiente pode ser o quê? Negativo. Quando é que o coeficiente é positivo? Quando a correlação, olha, ela é direta. Então, quando o R maior que zero, significa que é uma correlação direta.
Quando o R é menor que zero, ou seja, negativo, significa que a correlação é inversa. Lembrando, eu só vou me atentar ao valor de R se essa correlação for significante, se o valor de P for menor do que 0,05. Se o valor de P não for menor do que 0,05, não me importa o valor de R, já que essa correlação ela não é significante. Tá? Por exemplo, nesses dois gráficos, temos duas correlações lineares, estatisticamente significantes, tá? Ambas com valores de P menores do que 0,05, e essas correlações ambas são diretas porque ambos os valores de R são maiores do que zero. Se a gente tivesse um R, sei lá, menos 0,25, significaria uma correlação inversa, ou seja, quanto maior uma medida, menor a outra medida. Tá? Aqui nós temos então, olha, a correlação direta quando os R são positivos e a correlação inversa quando os R são negativos. O R também ele me dá uma outra informação. Além de saber se essa correlação é positiva ou negativa, o R me dá uma força de correlação entre as duas variáveis. Então o R ele pode variar de menos 1 até mais 1. Tá? Menos 1 seria uma correlação inversa perfeita. Tá? Seria uma correlação de 100%. O que seria uma correlação de 100%? Se eu tenho uma medida, se eu ingiro 1 kg de alimento, eu aumento 1 kg de massa corpórea. Se eu como 2, eu aumento 2. Se eu como 3, eu aumento 3. Essa seria uma correlação direta muito forte. Mesma coisa, vamos pegar aqui uma correlação inversa. Se eu passo um dia sem comer, eu perco 1 kg. Se eu passo 2 dias sem comer, eu perco 2 kg. Se eu passo 3 dias sem comer, eu perco 3 kg. Então, a cada dia eu perco 1 kg. Essa seria uma correlação perfeita. É muito difícil a gente ter correlação desse tipo, tá? Mas aqui seria para exemplificar como nós interpretamos o R. Uma vez que o p-valor é significativo ou não, nós observamos então o R, né, que é o coeficiente de correlação, tanto para Pearson como para Spearman, a interpretação vai ser a mesma. Se ele for positivo, correlação direta. Se ele for negativo, correlação inversa. Quanto mais próximo de mais 1 ou de menos 1, olha, mais forte essa correlação. Então, se eu tiver um R entre 0,8 e 1, eu vou ter uma correlação muito forte. Se eu tiver uma correlação, um R entre 0,6 e 8, eu vou ter uma correlação forte. Entre 0,4 e 6, uma correlação moderada. Entre 0,2 e 0,4, uma correlação fraca. E entre 0 e 0,2, uma correlação muito fraca. Tá? A mesma interpretação vale para as correlações inversas. Menos 0,1 a menos 0,8 é uma correlação inversa muito forte. Menos 0,8 a menos 0,6 é uma correlação inversa forte. Moderada, fraca e muito fraca. Paulinho, mas a correlação ela pode ser muito fraca e significante? Sim, essa correlação ela pode ser muito estatisticamente significante, mas ser muito fraca. Significa que uma variável mexe com a outra, mas com pouca intensidade. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, um dia sem comer, ao invés de perder 1 kg, eu perdi 200 gramas. 2 dias sem comer, ao invés de eu perder 400 gramas, eu perdi 350. Vocês estão vendo que existe uma correlação entre esses dois exemplos que eu estou dando, mas não necessariamente eles seguem em escala linear ou em escala que você possa projetar adequadamente esse princípio. Tá bom? Então, quanto mais próximos de mais 1, quanto mais próximos de menos 1, mais forte essa correlação. Tá? Mas lembrando, eu só olho para a correlação se o valor de P for significativo. Então, por exemplo, nesses dois exemplos aqui, do lado esquerdo e do lado direito, eu tenho uma correlação entre uma medida em vivo e a mesma medida radiográfica. Entre a medida em vivo e a mesma medida por tomografia computadorizada. Tá? A primeira... Ambas as interpretações, elas me mostram, nossa, existe uma correlação significante entre a medida em vivo e a medida imaginológica, tá? Os p-valores de ambas essas medidas, que seriam a medida entre o primeiro premolar e o segundo premolar, são uma correlação estatisticamente significante. E ambas são diretas. Quanto maior a medida em vivo, maior a medida radiográfica. Quanto maior a medida em vivo, maior a medida tomográfica. Agora,
A medida de raio-x me mostra um coeficiente de correlação de 0,77. A medida de tomografia me mostra um coeficiente de correlação de 0,99. Ou seja, a medida tomográfica se correlaciona com 99% com a medida em vivo, enquanto a medida radiográfica se correlaciona apenas em 77%. Então, olhando aqui esses dois métodos, né, de análise, eu consigo verificar que a tomografia consegue estimar com a maior precisão as medidas, essa medida de distância de primeiro premolar e segundo premolar. O que é cada pontinho desse? Cada pontinho desse é um parâmetro que eu estou analisando, tá? Então, por exemplo, essa amostra aqui, ela me mostrou, sei lá, 6,6 milímetros em vivo, mais 6,4 milímetros no raio-x. Aqui, essa medida me mostrou 6,2 milímetros em vivo, 4,8 milímetros no raio-x. Tá? Então é por isso que, apesar de haver uma correlação, o coeficiente de correlação dessa avaliação foi relativamente baixo. Já que na tomografia, olha, uma medida que me mostrou 6,6 em vivo, me mostrou mais ou menos a mesma coisa na tomografia. Uma medida que me mostrou 9 e alguma coisa em vivo, me mostrou 9 e alguma coisa na tomografia. Então, a forma de interpretar esses gráficos é olhando o valor de P, olhando o valor de R e também o sinal do R. Tá? Isso vai me dizer o quão forte é a relação entre duas variáveis. Quanto mais forte for essa relação, mais próximos os pontos estarão da tendência criada da reta, se for uma correlação de Pearson linear, ou da curva, se for uma correlação de Spearman não linear. Beleza? Massa. Então agora nós já sabemos interpretar as análises de correlação. Vamos começar a trabalhar com a realização da análise de correlação. Antes de entrar na realização, vamos pegar aqui uma outra medida. Aqui é do mesmo trabalho, né, em que a gente estava avaliando a medida em vivo e a medida radiográfica. Só que ao invés de pegar a distância entre dois premolares, foi pegar a distância entre o segundo premolar e o primeiro molar. E nós encontramos aqui um p-valor de 0,07. Notem que, apesar de haver uma tendência a uma correlação linear, essa correlação ela não é significativa. Isso porque percebam que os pontos estão todos muito distantes da reta traçada. Isso significa que existe uma tendência, sim, mas a radiografia ela não consegue me predizer adequadamente essa medida em vivo, já que o p-valor ele não foi significativo. Precisa olhar o R? Não precisa olhar o valor de R. Porque se essa correlação ela não é significativa, bola para frente. Vamos para uma próxima análise, tá certo? Essas correlações, pessoal, são muito interessantes porque você pode verificar a relação entre duas variáveis. Então vamos pegar aqui como fazer essa análise de correlação entre duas variáveis, tá bom? Eu vou abrir aqui uma lista de exercícios e nessa lista de exercícios, tá, nós vamos ter uma série de medidas. Eu vou supor que não existem grupos nessa medida, nessa banco de dados, tá? E aqui eu tenho vários parâmetros. Tá? Vocês veem que eu não tenho uma avaliação antes e depois. Você veja que eu não tenho grupos para comparar. Então, em estudos transversais, as análises de correlação são uma ótima alternativa para análise estatística para enriquecer e incrementar os nossos achados. Tá? Então, aqui foi um estudo transversal que eu fiz com uma amostra de 24 pessoas, na qual eu coletei parâmetros hematológicos e é só isso. Eu posso simplesmente calcular a média de cada um, saber quem está acima, saber quem está abaixo do ponto de corte, tá? Se eu quiser adicionar algo a mais na minha análise, eu posso então correlacionar essas variáveis. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo é checar a normalidade dessas variáveis, tá? Então a gente vai lá no Analyze. Lembrando, olha, que eu tenho
dados aqui que tem perda de dados, tá? Quando eu for correlacionar essa idade com esse eritrocito, esse paciente não será contabilizado, porque para fazer a correlação, né, lembrar que a análise de correlação é análise pareada, não análise pareada de momentos ou de pacientes, mas uma análise pareada de variáveis. Ambas as variáveis, todas as variáveis são do mesmo paciente. Então, preciso que o paciente tenha todas as suas medidas na mesma linha para que, dessa forma, eu consiga estimar adequadamente a correlação. Tá? Se eu não tenho isso, eu não tenho como fazer análise de correlação. Ok? Isso aqui é bacana, gente, para estudos de laboratório, em que às vezes a gente não encontra os desfechos que a gente esperava. Então, a nossa correlação também pode ser uma alternativa quando eu estou comparando grupos e não encontro diferença entre eles, mas as variáveis elas se comportam de uma forma diferente nos dois grupos. Tá? Também é uma forma uma forma alternativa, tá bom? Como esse grupo e esse, né, como esse paciente 22 não tem essa medida e o paciente 23 não tem essa medida, idade e plaquetopenia eu vou rodar separado. Por quê? Lembrando que o SPSS, quando eu vou rodar o Analyze e o Explore, se esses pacientes não têm essas medidas, esses pacientes são excluídos da análise. Então, idade eu vou rodar sozinho, plaquetometria eu vou rodar sozinho. Vou checar a normalidade. Analyze, estatística descritiva, Explore, tá? Idade. Vou clicar aqui em plots para ver a normalidade. Beleza. Vou rodar a idade primeiro. Olha a idade, temos mais do que 10 amostras por grupo, menos do que 50. Utilizamos o teste de normalidade, né? Olha, de Komogorov 9, passou na normalidade, valor de P 0,200. Massa. Qual o outro? Plaquetometria. Então, Analyze, estatísticas descritivas, Explore. Tiro a idade, jogo a plaquetometria. Também um dado paramétrico, né? P-valor de Komogorov 9 acima de 0,5. Beleza. Agora, os demais. Então, tirando a plaquetometria e a idade, a gente tem todas as outras variáveis de todos os pacientes. Jogo todo mundo para a caixa de lista independente. Ok. Perfeito, está rodando, né? São mais um conjunto de dados um pouquinho maior, então demora um pouquinho. Meu computador não é dados mais rápidos do mundo. Tá bom? Então, às vezes eu vou tomar um café, aí volto e ele vai rodando, tá? Estamos rodando o quê? O teste de normalidade. Vamos ver aqui. Olha, eritrócitos. Por que eu estou escolhendo como próximo 9? Porque meu N é maior do que 10. Né? Se fosse menor do que 10, eu escolheria quem? Shapiro-Wilk. Mas vamos lá. Eritrócitos, paramétrico, hemoglobina, paramétrico, hematócrito, paramétrico, enfim, praticamente tudo paramétrico. Opa, RDW não é paramétrico, leucócitos não é paramétrico, neutrófilos, linfócitos, monócitos passou raspando, mas é paramétrico, TP não é paramétrico, TTP não é paramétrico, ou é paramétrico, TS é paramétrico, glicemia não é paramétrico, tá? Então aqui nós temos análise de normalidade. Então se eu vou comparar, por exemplo, se eu for correlacionar eritrócitos e monócitos, eu vou utilizar a correlação de Pearson. Se eu vou correlacionar eritrócitos e TP, aí eu vou utilizar a correlação de Spearman. Tá? Como a gente tem muito dado paramétrico, ou muito dado não paramétrico, né? Eu gosto de utilizar aquela mesma regrinha, tá certo? Sobre a quantidade de dados. Só que aqui para correlação, quando eu vou correlacionar essas variáveis, muita gente é não paramétrica, ou se tiver um ou dois não paramétricos, eu rodo uma correlação não paramétrica. Por quê? Porque nós vamos ver que na correlação aqui, eu vou correlacionar todos com todos para tentar achar algum resultado para a minha pesquisa, alguma coisa interessante para discutir, né? Para não ficar apenas com a estatística descritiva. Eu particularmente prefiro utilizar logo a correlação não linear aqui para todo mundo, já que, lembrando, o não linear é o que domina, mas isso aí fica na opção de cada um. Só arrume uma boa justificativa para a banca ou para o revisor. Tá? Pois bem, como é que eu faço a análise de correlação? Clique em Analyze, correlação, bivariada,
E eu vou jogar aqui, eu posso jogar de um por um, vou jogar inicialmente, eu vou jogar a idade aqui do paramétrico e eritrócitos. Quero saber se quanto maior a idade, maior a quantidade de eritrócitos, tá? Jogo os dois para cá. Quando eu jogo os dois para cá, eu estou usando para SPSS que eu quero que ele aplique a correlação de quem? Olha aqui marcado, a correlação de Pearson. Como eu vou rodar no paramétrico, eu desmarco o Pearson, o OK fecha, né? Eu não posso rodar dessa forma, e marco o Spearman. Mas eu vou rodar os dois, tá? Para a gente ver como é que sai o output. Tá bom? E olha aqui, você pode marcar, né, olha, sinalizar aonde estão as correlações significantes ou não. Eu gosto de deixar porque isso facilita para interpretar depois. Tá aqui, olha. Essa é a caixinha de correlação de Pearson, essa é a caixinha de correlação de Spearman. P-valor 0,531 em Pearson, 0,366 em Spearman. Né? Se o p-valor não é significativo, não preciso olhar para o coeficiente de correlação. Olha. Aqui o coeficiente de correlação de Spearman, chamado de Spearman-Rho, e aqui o coeficiente de correlação de Pearson, tá? 0,138 e 0,198. Como essas correlações elas não são significativas, eu não preciso olhar para os valores de R. Né? Eu só simplesmente digo, olha, a idade não se correlaciona com eritrócitos. Né? Eu vou utilizar a correlação de Pearson aqui, porque eles foram paramétricos, tá? Eu posso sair fazendo isso de um por um, ou posso fazer da seguinte forma. Analyze, Correlate, bivariado. Eu posso simplesmente jogar todo mundo para rodar de uma vez, tá? Bicaudal, análise, né? Porque a correlação pode ser direta ou inversa, tá? Deixei marcado Pearson e Spearman, vocês decidem qual que vocês vão utilizar. Aqui como volume de dados, tá? No geral, a grande maioria é não paramétrico. Eu vou rodar logo não paramétrico para todo mundo. Deixo para a SPSS marcar as correlações e dou um OK. Massa, ele vai me gerar essa enorme tabela correlacionando todo mundo com todo mundo. Então, olha, idade, olha aqui, aqui é o valor, né, de P, significância bicaudal. Não tem correlação com eritrócito, não tem correlação com hemoglobina, ou com hematócrito, ou com VCM, mas, opa, eu vejo aqui um P-valor significativo, né? A idade se correlaciona com HCM. Como essa correlação? É uma correlação positiva, porque o meu R é positivo, e é uma correlação moderada, porque está entre 0,4 e 0,6, o valor de R, tá? Então, pode dizer que existe uma correlação moderada, estatisticamente significante, entre a idade e o HCM. Mesma coisa para idade e o CHCM, tá? Bateu na trave, mas foi lá. Vocês percebam que o N de idade, olha, dessa correlação foram utilizadas 23 pessoas, porque a gente tinha um paciente lá que não tinha idade. Mas aqui, olha, foi utilizada na parte de eritrócitos 24 pessoas, já que a gente tinha eritrócitos e a hemoglobina e o hematócrito e o VCM de todo mundo, tá bom? A interpretação se faz dessa forma. Olho primeiro para o valor de P e depois olho para o valor de R. Então, eu gosto de rodar no estudo transversal, eu gosto de rodar todas as variáveis de uma vez, para depois eu verificar quais são os dados interessantes para eu discutir, tá? Olha aqui, eritrócitos e hemoglobina. P-valor 0,000 significa que foi um P-valor altamente significante, né? Foi muito pequenininho o P-valor. Então, a correlação estatisticamente significante, forte, porque o R foi entre 0,6 e 0,8, né? Foi 0,774. Existe uma correlação de 74%, 77% entre hemoglobina e eritrócitos. Correlação inversa ou direta? Correlação direta, porque o valor de R é positivo. Vamos achar que é uma correlação inversa. Bem aqui, olha, entre RDW, tá? E o HCM. P-valor significativo, 0,039, valor de R, menos 0,425. Então, existe uma correlação moderada, inversa, estatisticamente significante entre o RDW e o HCM. Ou seja, quanto maior o HCM, menor o RDW, ou quanto maior o RDW, menor o HCM. Tá? Beleza? É dessa forma que nós fazemos a análise de correlação no SPSS.
tá? Mas às vezes uma ou outra correlação dá um resultado bonito, dá um resultado bacana e a gente, nossa, eu gostaria de fazer um gráfico desses, tá? Eu não gosto dos gráficos do SPSS particularmente, tá? Então eu vou fazer aqui um gráfico entre leucócitos e neutrófilos. Primeiro vamos ver se tem correlação, né? Leucócitos e neutrófilos. Olha, uma correlação muito forte, né? Uma correlação estatisticamente significante. Olha aqui minha setinha, tá? O valor de P foi 0,000, né? Menor do que 0,01, e o valor de R foi positivo, 0,855. Isso significa que quanto mais neutrófilos, mais leucócitos, ou quanto mais leucócitos, mais neutrófilos, tá bom? Então, eu vou copiar essas duas colunas aqui para jogar lá no Prisma. Lembrando que lá no Prisma, tá, não entram vírgulas, só entram o quê? Entram pontos, né? Pelo menos no meu Prisma, tá bom? Então, eu vou deixar dessa forma aqui para facilitar. É melhor você jogar do Excel para o Prisma. Eu só vou jogar aqui do SPSS para o Prisma para poder facilitar. Lá no Prisma, se eu quiser construir um gráfico de análise de correlação, tipo, várias correlações deu uma muito bonita, eu acho isso interessante, eu quero fazer um gráfico para adicionar esse gráfico no meu trabalho. Quando eu abro o Prisma, eu clico aqui no eixo XY e marco aqui, olha, essa caixinha, entrar um único valor de Y para cada ponto, ou seja, para cada Y eu quero um X, tá? Se vocês perceberem, olha, aqui no Prisma ele vem dizendo, olha, regressão linear, justamente aqui no X que você pode fazer regressão linear, regressão não linear, correlação de Pearson-Spearman, área sobre a curva e outras funções, tá bom? Create. Ok, eu vou colar aqui as medidas, tá? Do lado esquerdo é leucócitos, do lado direito é neutrófilos. Leucócitos e aqui neutrófilos, tá bom? Ok? Massa. Aqui leucócitos vai estar no eixo X e aqui neutrófilos vai estar no eixo Y. Perfeito? Se eu quiser o contrário, é só eu inverter, tá? Não tem problema nenhum não. Você que decide como você quer fazer a sua análise. E eu clico aqui em data e olha aqui, já me aparece uma sugestão de como é a distribuição de pontos, né? Notem que parece que existe uma tendência ao crescimento, né? Quanto mais neutrófilos, mais clicar aqui, leucócitos, beleza, tá bom? Você pode editar o seu gráfico como quiser, mas como eu faço para aparecer aquela linha? Eu clico aqui em Analyze, eu clico aqui, ó, em regressão linear, ok, pronto. Ele me construiu a reta de correlação, certo? Como os dois neutrófilos e leucócitos, os dois forem paramétricos, eu faço a correlação linear, tá? Se eles não forem paramétricos, eu clico em Analyze, regressão não linear. Aí aqui, qual vai ser a regressão não linear que eu vou utilizar? Como quanto maior um, eu estou vendo aqui, eu estou observando, né? Claro que quanto maior um, maior o outro. Então, clique aqui, ó, Dose Response Stimulation, tá? Para mostrar aqui, dizendo que eu quero para o Prisma uma curva de correlação de estímulo, ou seja, quanto maior um, maior o outro, tá bom? Clico aqui no primeiro, ok, pronto. E ele me criou a minha tendência de crescimento não linear, né? Vocês percebam que é bem diferente do outro. No outro, quanto maior um, maior o outro, ao futuro e ao infinito e além, tá? Mas como leucócitos e neutrófilos nós vimos que não é paramétrico, então a correlação mais interessante seria a correlação não linear. Vocês percebam que existe uma tendência, quanto mais neutrófilos, mais leucócitos, mas na correlação, enquanto na correlação linear, né, isso vai seguindo inadvertidamente, na correlação não linear, parece que isso estanca quando chega lá na casa dos 6.000 neutrófilos, ou dos, passo mouse por cima, olha, X é 6, Y é 9, né? Então, parece que quando eu atinjo 9.000 leucócitos, tá, essa correlação ela passa a não ter mais tanta importância. Perfeito? Massa. É dessa forma que eu faço a análise de correlação. Se eu quiser rodar a correlação aqui, eu clico em Analyze,
clica aqui, olha, já tem o x marcado, clica em Correlation, ok. Aí ele me pergunta já aqui, olha, os dados assumem, né, populações gaussianas ou paramétricas, ou a comparação não paramétrica, por isso que eu vou ter que ter rodado o teste da validade antes. Como eu sei que é não paramétrico, eu vou rodar aqui o Spearman. Está aqui, olha, o valor de R, o intervalo de confiança do valor de R, né, e o p-valor, tá bom? Se fosse a correlação paramétrica, deixaria aqui, né, a correlação de Pearson marcada, dou um OK, mesma coisa, valor de R, intervalo de confiança e o valor de P. Isso aqui, R squared, é o R ao quadrado, tá? Algumas revistas elas não gostam de trabalhar com o valor de R, porque o valor de R ele superestima as medidas de correlação. Algumas revistas elas gostam de trabalhar com o valor de R ao quadrado, tá bom? O SPSS você vai ter que elevar o valor ao quadrado, tá? Então vou ter que pegar, por exemplo, aqui 0,971 e multiplicar por ele mesmo para encontrar o R ao quadrado. Aqui ele já me dá esse valor de R, tá? Você fica à vontade para escolher qual software você vai utilizar e que medida é mais interessante para você e para a sua área, tá? Vale ressaltar, pessoal, que esse tipo de análise é muito comum em estudos transversais, mas esse tipo de análise também é importante quando você está trabalhando com calibração de operadores. Ou seja, você vai começar uma pesquisa. Nessa pesquisa, por exemplo, eu vou pegar aqui como exemplo leucócitos e neutrófilos. Vou transformar essas duas variáveis em medida 1, medida 2, tá? Suponhamos eu estou começando aqui uma pesquisa e nessa pesquisa eu vou inserir várias coisas aqui para facilitar a nossa visualização, tá bom? Pronto. E nessa pesquisa eu quero calibrar os pesquisadores. Tá? O que seria o processo de calibração? Seria nada mais nada menos do que um treinamento dos meus operadores para saber se eles estão fazendo a medida da mesma forma. Isso é muito comum nos trabalhos de cirurgia, quando você vai medir edema, nos trabalhos de análise de imagem, quando você está avaliando, por exemplo, uma determinada medição. Tá? Você tem que garantir que os seus pesquisadores eles estão medindo da mesma forma. E mesmo que seja um único pesquisador, é importante que ele esteja medindo da mesma forma em dois momentos diferentes. Então, por exemplo, aqui, olha, nós aqui estamos trabalhando medida 1, medida 2. Eu estaria trabalhando aqui com uma análise chamada análise medida 1, medida 2. Eu pressuponho que é a mesma pessoa treinando duas vezes, tá bom? Então, o que acontece? O nome disso é análise intraexaminador, porque eu estou avaliando se essa pessoa, sei lá, ela pegou uma determinada medida do ápice do nariz até a ponta do queixo. Tá? Minha anatomia foi triste agora, tá? Mas beleza. E eu quero saber se essa pessoa está medindo sempre da mesma forma. Eu peço para ela medir um grupo de pacientes numa semana e na outra semana ela mediu 24 pacientes na primeira semana e na segunda, e 7 dias depois, ela vai medir os mesmos 24 pacientes, tá? Tem que ser os mesmos, exatamente os mesmos. É importante que a ordem de medição seja diferente, tá? Então, essa ordem aqui é diferente dessa ordem aqui. Então, eu tenho que aleatorizar os pacientes nos dois momentos para garantir que a randomização das medidas foi feita de forma adequada. Óbvio que quando eu for tabular, a medida de Joãozinho tem que ser a medida de Joãozinho, a medida de Mariazinha tem que ser a medida de Mariazinha, sempre. Perfeito? Ok. E como eu vou saber se essas medidas elas estão pareadas, né? Se esse meu pesquisador está medindo da mesma forma? Também pode ser que, ao invés de medida 1, eu tenha avaliador 1, avaliador 2. Existem algumas pesquisas em que eu vou treinar duas pessoas para fazer as medições de forma independente. Tá? Ou então, eu quero que o avaliador 2 seja calibrado por um padrão ouro. Vou chamar aqui
padrão ouro é o meu orientador e ele vai me ensinar a medir. E eu vou ter que medir todas as pessoas. Só que para comprovar que eu estou medindo da mesma forma que ele, nós dois temos que medir, tirar as mesmas medidas das 24 pessoas. E as nossas medidas, elas não podem diferir significativamente, tá bom? Porque senão significa que eu estou medindo de uma forma diferente do padrão ouro. Então, independente se eu estou trabalhando com padrão ouro, calibrando o avaliador 1, tá certo? Ou 2 avaliadores, ou um avaliador em 2 momentos, eu estou trabalhando aqui com uma análise chamada de análise, né, de calibração. Eu quero saber se os 2 pesquisadores, se os 2 momentos, eles estão medindo aquela medida da mesma forma, tá certo? Eu tenho que aplicar alguns testes aqui, tá, pessoal? Primeira coisa, eu tenho que checar a normalidade, tá? Do padrão ouro e do avaliador 1. Então, eu vou chamar aqui de avaliador 1 e avaliador 2, tá? Então, aqui eu estou querendo ver se esses 2 avaliadores vão estar medindo da mesma forma. Logo de cara eu vejo que não estão, né? Porque aqui essas medidas são todas maiores do que essa. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer, como é o mesmo paciente sendo medido por 2 pessoas, essas análises são todas análises pareadas. Vou submeter um teste de normalidade e vou aplicar o quê? Primeira coisa, vou aplicar um teste T pareado. Se os 2 forem paramétricos, teste T pareado. Se pelo menos um não for paramétrico, eu vou ter que aplicar um teste de Wilcoxon, tá? Então, analyze, comparar médias, tá? Teste T pareado, avaliador 1 e 2, ok. Olha aqui o valor de P, né? O avaliador 1 em média ele mediu 7 mais ou menos 2. O avaliador 2, poxa, ele mediu 3,8 mais ou menos 1,4. As medidas estão muito diferentes, né? Vamos medir aqui, olha. O p-valor ele deu uma diferença significante, né? No teste pareado. Então significa que o avaliador 1 ou o avaliador 1 está superestimando a medida ou o avaliador está subestimando a medida, tá? O que é que eu vou fazer aí? Conversar com o meu orientador para a gente tentar resolver o problema. O avaliador 1 é o meu orientador, é uma pessoa que já faz esse tipo de medida há décadas e tem larga experiência nisso, muito provavelmente sou eu que estou medindo errado. Então, eu vou ter que fazer um treinamento, tá? Para repetir para repetir a medição, tá certo? Se aqui eu estiver trabalhando com um momento 1 e um momento 2, significa que no começo do estudo eu estava medindo as coisas de uma forma grande, né? Uma medida bem larga, e no segundo momento eu estou medindo de uma forma pequena, né? Estou subestimando, ou estou superestimando lá no começo por falta de treinamento, ou no final já estou subestimando, que estou de saco cheio, né, da pesquisa, não tenho uma paciência para nada, estou medindo de todo jeito. De toda forma, nós temos aqui uma diferença estatística, né, uma diferença metodológica, então nitidamente existe uma diferença aqui, né, entre as 2 medições, tá? Beleza. Teste de Wilcoxon. Vamos aplicar aqui, olha, testes não paramétricos. Se os dados forem não paramétricos, a gente utiliza o teste de Wilcoxon. Já está aqui marcadinho, nós já vimos como funciona. Qualquer dúvida, volta para a aula de comparação de dois momentos, né? Análise pareada de um grupo só. Tá? No teste de Wilcoxon, olha, p-valor altamente significativo, né? Então existe diferença, independente se é paramétrico ou se não é paramétrico, né? Existe diferença aqui entre os 2 grupos. Então, essa seria a primeira forma de você verificar se o seu pesquisador, seja uma análise intra ou seja análise interexaminador, está de uma forma adequada. Interexaminador, quando são 2 avaliadores. Interexaminador, quando você com você mesmo, né? São 2 momentos de avaliação. De toda forma, eu nem vou seguir aqui as demais medidas, tá bom? Beleza. Mas aí o nosso ser humano, ele foi treinado, foi calibrado e o avaliador 2 agora, ele tem as seguintes medidas. Lembrando que tudo isso aqui é uma simulação, tá bom, pessoal? Então, eu vou esquecer esse avaliador 2 aqui, ó, avaliador 2,
2.2, tá? Vou chamar assim. Porque o 2.1 foi o primeiro momento em que o avaliador 2 ele foi avaliador 2 a primeira vez, avaliador 2 a segunda vez, depois do treinamento, tá? Vou só dar uma mudadinha aqui em um número ou outro, só para a gente, beleza. Tá? Então agora, pessoal, não vou mais comparar o avaliador 1 com o avaliador 2 no primeiro momento. Essa medida que não importa. Eu posso até apagar essa medida, já que ela não serve para nada mesmo. Tá? Lembrar, tudo isso tem que ser feito antes de começar o estudo. Não adianta fazer isso depois que o estudo está finalizado. Tá? Porque eu não tenho como garantir que vocês, que os dois pesquisadores estão medindo da mesma forma, ou que o mesmo pesquisador passou toda a pesquisa fazendo a medida da mesma forma. Essa análise intra ou interdisciplinar tem que ser realizada antes de começar a pesquisa e deve constar na metodologia do projeto, tá? E na análise estatística, inclusive, também. Tá? Um dos tópicos da metodologia, tá, vai ser calibração do examinador. Tá? Óbvio, eu não vou precisar fazer isso com a balança, né? Porque é só jogar a coisa em cima da balança. Opa, mas é dessa forma que eu calibro uma balança, pessoal. É dessa forma que eu calibro qualquer tipo de equipamento, tá certo? Eu pego um equipamento que já existe calibrado. Se aquele equipamento que já existe calibrado, eu tive um determinado conjunto de medidas, e isso é muito diferente do outro equipamento que eu estou calibrando, significa que eu tenho que fazer ajustes no segundo equipamento, tá? Então, muitos softwares de calibração de equipamentos também funcionam com testes muito parecidos com esses. Mas aqui estamos falando de seres humanos, né? Vamos voltar aqui à nossa análise de correlação, tá bom? Botei o teste de normalidade, deu paramétrico. Agora eu vou verificar se o meu avaliador 2, agora no segundo momento, tem uma medida semelhante ao avaliador 1. Análise, comparar médias, teste T pareado. Aqui vou tirar essa medida e vou botar essa. Tá bom? Ok. Olha, a média de um grupo foi 7 mais ou menos 2 e do outro 7 mais ou menos 1.8. Houve diferença? Não, não houve diferença, tá bom? Então isso me deixou, opa, que coisa tranquila, né? Felizmente, então, pelo menos as medidas estão dentro da mesma ordem. Ambos tiveram uma média de 7, mais ou menos alguma coisa. Um pouquinho diferente, né, do padrão, mas no geral a média tá a mesma. Não necessariamente essa média vai ser a mesma, mas o importante é não dar diferença estatística, tá bom? Ok, se for um não paramétrico, eu venho aqui, olha, não paramétrico, to related samples, tiro esse e coloco 2.2, né? Agora, avaliador 1, avaliador 2.2, ok. Olha, tem valor 1, então não teve diferença entre os dois avaliadores. Perfeito. Essa é a primeira medida que eu tenho que reportar quando eu estou fazendo essa análise de validação de medições, análise de calibração. Tá? É verificar se não tem diferença entre as médias. Eu estou vendo que não tem diferença entre as médias. Tá bom? Outra coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que analisar o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis. Eu preciso saber se essas duas variáveis, né? Esse daqui eu nem fui atrás, porque quando eu comparei a média de forma pareada, já vi que não tinha, era muito diferente as médias, então nem preciso fazer a correlação. Agora, uma vez que essas duas medidas elas estão, né, não tem diferença entre as médias delas, eu preciso ver se elas duas estão correlacionadas. Ou seja, se quanto maior um, maior o outro. Muito provavelmente sim, já que o teste T pareado e o teste Wilcox me mostraram. Mas eu preciso bater o martelo e dizer que essas duas medidas estão muito bem correlacionadas. Tá certo? Jogo os dois para cá, deixei Pearson, deixei Spearman, dou OK. Pearson, altamente significativo, valor de R, 0,855. Spearman, altamente significativo, valor de P, R, 0,854. Então, existe uma correlação muito forte entre os dois avaliadores, o que é muito bom.
Durante a análise de calibração, pessoal, o R aqui ele tem que ser muito forte, tá? O R ele tem que ser maior do que 0,8. O R aqui não pode ser menor do que 0,8. Mesmo que o valor de P tenha sido significante, o R foi 0,799, eu tenho que treinar novamente os meus pesquisadores para garantir na análise de correlação que eles não estão medindo da mesma forma. E medir da mesma forma significa ter uma correlação, não ter diferença entre as médias dos grupos, que foi o que a gente fez primeiro, e ter uma correlação significante entre as duas medidas. Ou seja, ter um p-valor de R muito significante e o R é inadmissível que ele seja menor do que 0,8. Ok? Perfeito. Massa. Qual é o próximo passo? O valor de correlação, o p-valor da análise de correlação, ele me diz que essas duas variáveis elas estão sim correlacionadas. Massa. Significa que quando o meu orientador ele mediu 2 milímetros, eu medi aproximadamente 2 milímetros também. Tá? Se ele mediu 4 milímetros, aproximadamente eu medi 4 milímetros também. Não teve diferença entre essas medidas e elas estão muito bem correlacionadas. Mas como o R me mostra, a correlação foi 0,855. Ou seja, meu orientador mediu 4 milímetros, eu medi 3,95 ou 4,08. Tá? Não está perfeito, mas já é o suficiente, tá bom? Se o valor de R ele for menor do que 0,8, então não é suficiente. Vou ter que retreinar, pegar mais pacientes, meu orientador vai medir, eu vou medir. Vou fazer isso novamente. O valor de R estava 0,600, subiu para 0,700, melhorou, mas não está bom. Pego outros pacientes, refaço o treinamento, meu orientador faz as medidas, eu faço a medida. Deu 0,795, não é o suficiente. Meu orientador já está puto, já está para me devolver para o programa de pós-graduação, mas lá vai, pegamos outros pacientes, não podem ser os mesmos pacientes, tá, pessoal? Tem que ser outros pacientes. Pego outro grupo de pacientes, ele faz as medidas, eu faço as medidas, tabulamos, analisamos. Agora o R deu 0,855. Massa, obrigado, Deus. Agora eu posso começar a fazer a minha pesquisa. Esse protocolo ele é impreterível para todo tipo de pesquisa em que haja a necessidade de tomar medidas. Quando eu digo tomar medidas, significa o pesquisador avaliando, trazendo, mensurando ou quantificando alguma coisa cuja a sua subjetividade influencia. Então isso tanto vale para as análises radiográficas, mas vamos pegar aqui, eu vou fazer algometria nos pacientes, A algometria ela consiste em você aplicar um analgesímetro no paciente até ele dizer, até o ratinho tem um mecanismo de escape. Eu tenho que garantir que a força que eu estou aplicando é a mesma que o meu orientador está aplicando, que alguém de mais experiência está aplicando. Então, o meu orientador vai me treinar e agora eu vou me calibrar. Tá? Se eu não fizer isso, o que é que eu posso dizer na minha metodologia? Um pesquisador previamente treinado aplicou a algometria. Se eu fizer isso, eu vou estar aumentando o nível de evidência da minha publicação. Um pesquisador previamente treinado e devidamente calibrado com um padrão ouro, tá? Tomou as medidas. E se eu disser isso, eu tenho que ter um tópico como é que foi feita a calibração. E ao final do tópico da calibração, eu tenho que dizer, olha, o meu pesquisador, o teste de pareado mostrou que não existiu diferença nas medidas minha e do meu orientador. O coeficiente de correlação também foi altamente significativo, mostrando que eu estou medindo da mesma forma que ele. Tá? Só que essa análise de calibração, essas duas que nós fizemos, é uma análise bem objetiva. Existe uma análise chamada de análise de validade interna. A análise de validade interna, ela serve para quê? A análise de validade interna, ela serve para medir o viés de medição. O viés de medição ele pode acontecer devido a fatores não controlados. Por exemplo, eu medi um paciente. Eu queria medir, por exemplo, a medida, entre o ponto mais alto da testa e o ápice do nariz. Tá? O meu orientador mediu ele primeiro, eu medi ele depois.
Só que quando eu fui medir ele já estava um pouquinho cansado, ele franziu a testa e diminuiu a medida. É uma coisa que eu não tenho como controlar. E eu preciso demonstrar no processo de calibração que eu, apesar de existirem fatores que não são controláveis, que eu tive uma validade nas minhas medidas. Ou seja, que o método que eu estou utilizando é reprodutível. Ok? Então, enquanto o teste T pareado e análise de correlação vão me dar se eu estou medindo da mesma forma que o meu orientador e se essa medida que eu estou tomando é proporcional à do meu orientador, vírgula, respectivamente, a análise de validade interna vai me mostrar que o meu método de medição é reprodutível. Ok? Perfeito. Então, eu tenho que vir em Analyze, tenho que vir aqui, olha, escala e análise de reabilidade, que é justamente para a gente verificar a validade das nossas medidas. Vou jogar aqui as minhas duas medidas para dentro da caixinha. Clico em estatísticas e marco aqui, olha, coeficiente de correlação interclasse. O coeficiente de correlação interclasse ele funciona como um R, tá? Só que o R me vê as medidas secas. Tá? Correlação seca, bem objetiva. A ou não, a correlação é direta ou inversa. Aqui o coeficiente de correlação interclasse ele vai me medir a influência de fatores externos nas medidas que nós tomamos, para saber se essas medidas elas são reprodutíveis, ou seja, se elas seguiriam o mesmo padrão, tá? Independente dos fatores que possivelmente a teriam modificado. Clique em continue, dou OK. E aqui nós temos, olha, o coeficiente de correlação interclasse, tá? Para medidas simples, e aqui, olha, o coeficiente de correlação interclasse, né, para medidas médias, tá? Qual é que eu uso? Eu uso para medidas médias, tá? O coeficiente de correlação interclasse aqui foi 0,999. Qual a interpretação do coeficiente? E aqui, olha, o p-valor, tá? Altamente significativo. O que é que isso significa? Isso significa que existe uma alta validade interna nas medidas que nós tomamos. O R nem foi tão bom assim, foi 855. O coeficiente de correlação interclasse, a interpretação dele é a mesma daqui, pessoal. É a mesma do R. Quanto mais próximo de 1 ou mais próximo de menos 1, maior seria esse valor. Só que aqui nós não queremos valores negativos, nós queremos todos os valores positivos, tá? Aqui a gente não quer coisas negativas. Pode dar negativo? Sim. Se quando eu marquei 2, meu orientador marcou 1, quando eu marquei 4, meu orientador marcou meio, existe uma correlação inversa. Então, muito provavelmente, o coeficiente de correlação interclasse vai dar inverso também. Aqui eu quero valores somente positivos, tá? Então, apesar do R, né, aqui ser 855, o meu método ele é reprodutível, já que o meu CCI, o coeficiente de correlação interclasse, deu acima de 0,8. Aqui também é inadmissível valores abaixo, tá, de 0,8. Então, também quero o coeficiente de correlação interclasse acima de 0,8. Beleza? Então, vocês estão vendo que para fazer uma calibração, eu tenho que fazer 3 testes estatísticos. Tá certo? Vamos lá. Às vezes, dependendo da revista, tem revista que até pede uma tabela com as medidas de calibração. Vamos botar aqui. Então, né, eu não gosto de calibre, né? Eu gosto de termos de um espaçamento e meio, tá bom? Então, vamos dizer aqui, avaliador 1, avaliador 2. Tá? Aí aqui eu vou colocar o que? Minha medida 1. Calibração da medida 1, calibração da medida 2, calibração da medida 3 e assim por diante. Tá? Avaliador 1, vou colocar o que aqui? Vou colocar a média, que foi 7, mais ou menos alguma coisa, né? Média, mais ou menos, tá? O desvio padrão. Mesma coisa para o avaliador 2, né? Vou colocar a média de desvio padrão de todas as medidas. Aqui a gente não usa erro padrão, tá, pessoal? Pesquisa clínica, preferencialmente a gente utiliza desvio padrão. Aqui eu coloco o p-valor do teste T pareado. Eu faço assim, teste
T pareado, ou se for não paramétrico, né, vai ser o teste de Wilcoxon, tá? Teste de Wilcoxon. Beleza? Aqui eu vou colocar o que? Então aqui vamos botar. Não teve diferença estatística. Esse aqui foi 0,98. Esse aqui foi 0,765, né? Então em todos os casos nós não tivemos diferença estatisticamente significativa. Beleza? Vou adicionar. Não tendo diferença estatística entre as medidas, qual é o próximo teste que eu vou utilizar? É a correlação. Vou botar aqui assim, vou usar P. Correlação de Pearson ou Spearman, né? Depende se for, né? Se os dois avaliadores foram paramétricos, né? Paramétrico aqui, Pearson. Paramétrico aqui, não paramétrico aqui, Spearman. Não paramétrico aqui, Spearman. Tá bom? E aqui eu vou ter que colocar o quê? Eu vou ter que colocar o valor de P. E entre parênteses eu vou colocar lá o valor de R. Estou aqui inventando valores de R, tá bom? Eu tenho que colocar os dois, tá? O valor de P e o valor de R. Esse daqui foi 1 e o R foi 0,899. E aqui foi 0,02 e o valor de R foi 0,801. A última medida não deu diferença entre os dois avaliadores, mas vocês vejam que o R foi quase não dando significante. Tá? Foi quase abaixo de 0,8. Apesar de ser significante, se aqui fosse 799, a gente teria que retreinar a medida 3. Precisaria retreinar a medida 1 e 2? Não, mas a medida 3 seria necessário. Tá? Beleza, mas aqui deu 801. Tá bom? E aqui por último, P, valor, C, onde C é o quê? O coeficiente de correlação interclasse, tá bom? Mesma coisa, vou ter que colocar aqui o valor de P e o valor de CCI, que é o coeficiente de correlação interclasse. Aqui vou botar 0,900. Aqui eu vou colocar um valor fictício, tá? CCI igual a 0,850. E aqui eu vou colocar o quê? Mais um CCI, que eu vou colocar um CCI diferente, 790, ok? O que é que eu estou me dizendo aqui? O que é que eu estou me interpretando essa tabela de calibração dos operadores para avaliação de medidas tal. Tá? Eu estou dizendo que não existe diferença entre os avaliadores. Então, se eu quiser botar o avaliador 1 para medir uns pacientes, o avaliador 2 para outros pacientes, eu posso. Tá? Aqui está me dizendo que proporcionalmente eles estão medindo da mesma forma, mas aqui está me dizendo que talvez a medida 3 ela não seja uma medida altamente reprodutível. Tá? Isso não invalida o fato dos pesquisadores estarem fazendo a medida, mas me chama a atenção o fato de que, por não ser uma medida reprodutível, talvez por isso quase não deu diferença significante. Eu, enquanto orientador, eu colocaria os avaliadores para calibrar mais uma vez essa medida 3, para esse CCI subir para valores acima de 800. Tá bom? Isso acontecendo, beleza. Aqui não existe diferença entre os grupos. Proporcionalmente eles estão medindo da mesma forma. E o método de medição é reprodutível, tá bom? Não é um método que, tipo, para um paciente eu vou interpretar de uma forma, para outro paciente eu vou interpretar de outra, tá? Bem, essas são as análises de calibração de medidas, tá? A gente vai ter uma outra aula quando a gente estiver avaliando a calibração de parâmetros categóricos. Mas por hora, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, tá bom? A lista de exercícios vai seguir em anexo e trabalhem com as correlações, trabalhem com análise de validade interna, tá bom? Na próxima a gente também vai, já que estamos falando de validade interna,
Tá bom? É importante nós considerarmos que alguns tipos de trabalho, eles interam a validade interna. Isso aqui talvez seja a parte mais importante do trabalho. E esses são os trabalhos de questionários. Tá bom? Os trabalhos de aplicação de questionários, eles necessitam de uma análise de validade interna para verificar se as pessoas elas compreenderam adequadamente se aquele questionário está sendo aplicado. Se ele entendeu o que aquele questionário está dizendo. Tá? Porque pode ser que um questionário tenha uma validade interna na população, mas em outra população ele não tem uma boa validade interna. Tá? O que é que significa? Significa que a segunda população ela não compreendeu bem o questionário. Isso acontece quando? Isso acontece especialmente quando a gente utiliza questionários padronizados, tá, gente? Quando eu digo questionário, eu não estou falando de um banco de questões que eu criei, não. Uma coisa é ter um banco de questões onde eu pergunto qual o sexo do paciente, qual a idade do paciente, você fuma, você bebe. Isso não exige opinião. Questionários, eles têm de ser validados. Então, existem questionários para medir ansiedade, existem questionários para medir depressão, existem questionários para medir o como a pessoa acha inúmeras coisas. A psicologia e a enfermagem são craques no desenvolvimento e validação desse tipo de questionários, tá bom? É extremamente importante que você vá trabalhar, caso vá trabalhar com questionários validados. Uma vez um colega, ele trabalhando com um colega otorrino, ele trabalhando com vias aéreas superiores, né, um procedimento lá de otorrinolaringologia, e ele viu lá que o procedimento que ele fazia de remoção dos cartuchos, né, melhorava vários parâmetros objetivos, entre eles as vias aéreas, né, superiores, o fluxo aéreo e a saturação de oxigênio. Só que ele queria saber o quão satisfeitos esses pacientes estavam. E ele fez um questionáriozinho da cabeça dele: você está satisfeito com as suas vias aéreas? Você achou que sua vida melhorou? Beleza. Percebam que você está satisfeito com suas vias aéreas. Nós que somos profissionais de saúde, nós compreendemos bem a questão. Você jogar isso para um paciente leigo, talvez ele não entenda muito bem o que é que significa aquilo, ele vai marcar uma questão, um item de uma forma aleatória, sem ter uma relação direta entre isso, tá? Sem isso ser condizente, sem ser válido. Então, quando ele, beleza, fez o artigo, mandou para a revista pediu, cara, existe um questionário de qualidade de vida relacionado a vias aéreas superiores. Esse questionário já foi validado em português do Brasil. Por que vocês não utilizaram esse questionário? O artigo ele foi negado, porque o pesquisador ele não se atentou a isso. Tá? Então, quem for trabalhar com questionários, quem for trabalhar com opiniões, é importante procurar questionários validados dentro das suas linhas de pesquisa. Beleza? O processo de validação de um questionário é difícil, exige uma grande gama de análise por letrados, por pesquisadores de expertise na área, enfim, exige muita análise, tá certo? Seria uma coisa bem específica, tá certo? E não é o objetivo da nossa disciplina aqui. Mas, suponhamos que cada um desses itens aqui é uma pergunta em uma escala chamada escala tipo Likert. A escala tipo Likert ela é uma escala ascendente, na qual ela vai, sei lá, de 0 a 2, de 0 a 3, de 1 a 4, de 1 a 5, onde 0, por exemplo, quão satisfeito você está com essa disciplina? 0 é totalmente satisfeito, 1 é insatisfeito, 2 é satisfeito e 3 é muito satisfeito. A escala do tipo Likert é um dado do tipo ordinal, tá bom? E para saber se as pessoas elas compreenderam suas perguntas, é importante você calcular um coeficiente chamado alfa de Krumbach. O alfa de Krumbach ele é um coeficiente que vai verificar o quanto as respostas dos pacientes elas são válidas. Né? Quando eu digo que são válidas, é quando eu pergunto para uma pessoa, tem uma grande população de pessoas. Aí eu pergunto, qual é a cor desse fundo aqui do SPSS? A próxima pergunta, esse fundo do SPSS é preto? Todo mundo, não. Vocês estão vendo que é uma pergunta simples,
tá? Duas perguntas simples e quem marcou branco, marcou não. Quem marcou não, marcou branco, tá? Se aparecer uma pessoa que tem daltonismo, é muito provável que a resposta dele vai destoar todo mundo. Então, esse questionário ele começa a perder validade para aquela população. Aí, se dentro daquela população tem 5 daltônicos, 95 não daltônicos, né, o questionário vai apontar uma falha de validade, dizendo que as pessoas, alguma coisa aconteceu, que existiram pessoas que não compreenderam a essência daquele questionário, não compreenderam o que aquelas perguntas estavam dizendo. Tá? Então, a análise de validade interna, ela é utilizada, deve ser utilizada quando você está trabalhando com questões validadas, especialmente com questões do tipo de opinião. Suponhamos que cada um desses parâmetros aqui é um parâmetro, um questionário, né? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Beleza. Vou pegar essas 4 questões aqui, ó. PCM, HCM, CHCM e RDW. Vou clicar em Analyze. Também aqui em escala de reabilidade, tá? E vou colocar lá, né? Do VCM até RDW. Ok? Clico em estatística. Aqui eu não preciso marcar nada, tá, pessoal? Vou desmarcar aqui o CCI. O coeficiente de correlação interclasse é para medidas quantitativas. O alfa, já está aqui, olha, alfa. O alfa de Kumbach é para medidas ordinais, tá bom? Clique em OK. E aqui está o meu resultado. O valor do alfa de Kumbach, ele vai justamente me dar a validade interna do meu construto, do meu questionário. E ele está me dizendo que a validade interna desse questionário foi 0,386. Com a interpretação do alfa de Kumbach, a mesma do R. Quanto mais próximo de 1, mais forte é a validade interna. Quanto mais próximo de menos 1, mais forte é a invalidade interna desse questionário. Aqui foi 0,386, então se isso aqui fosse um questionário, tá? Ele estaria bem aqui, com validade interna muito fraca. Diferente do CCI, diferente do R, o alfa de Kumbach aceita até 0,700, tá? Enquanto o R nas calibrações e o CCI você quer valores maiores que 0,800, o alfa de Kumbach você aceita valores a partir de 700, tá bom? Tendo em vista que opiniões são coisas difíceis de você obter validade interna, tá? Diferente de medidas métricas que são muito mais fáceis. Eu vou rodar aqui tirando um parâmetro, só para ver o que acontece. Olha, o alfa de Kumbach subiu para 0,657. Isso significa que a questão RDW, tá? Lembrando, isso eu não posso utilizar para medidas quantitativas, tá, gente? É só para questionários, especialmente questionários no tipo escala de Likert, tá? Que vão de 0 até um determinado ponto, tá bom? E essa escala do tipo Likert, ela é ascendente ou descendente. É como a IVA de dor, que varia de 0 a 10. Tá bom? Eu posso utilizar, por exemplo, a IVA de dor. Tá? Qual foi o alfa aqui? O alfa foi 0,657. Isso significa que, caso essas 3 questões sejam um questionário, tá? Existe uma boa validade interna na resposta a esses 3 itens. Ainda não é o suficiente. Eu vou ter que pegar o meu questionário, analisar a estrutura dele e verificar que questão está interferindo. E aqui, pessoal, dá para fazer. Se eu tiver um banco de 80 questões, tá? Eu não vou tirar de um por um para fazer isso. Eu posso clicar em Analyze, né? Escala de reabilidade. Quais são as medidas que a gente está analisando? VCM, HCM, CHCM e RDW. O alfa já está marcado. Eu clico aqui em estatística e marco aqui, olha. Escala se o item for deletado. Então aqui, além de me dar o valor de alfa de Kumbach, ele também vai me dar o valor de alfa de Kumbach se um daqueles itens for deletado. Olha, quando eu deleto tá aqui o alfa de Kumbach, primeiro, com as 4 questões, 0,386. Gente,
alfa de Cronbach se o item foi deletado. Olha, se eu tirar o RDW, meu alfa de Cronbach sobe para 0,657. Se eu tiro o CHCM, o alfa de Cronbach ele desce para 371. Se eu tiro o HCM, o alfa de Cronbach desce muito, né? Eu perco totalmente os meus parâmetros de validade, tá? Então aqui, como nós vimos que tirando o RDW, o alfa de Cronbach sobe para 0,657, olha aí, tá? Então é dessa forma que questionários vão sendo modificados com o passar do tempo. Quem conhece aqui questionário de qualidade de vida sabe que alguns deles começaram muito grandes e depois foram sendo reduzidos. O SF36 ele começou com umas 80 ou foi 90 questões, outros dias ele tem só 36, porque eles fazendo essas avaliações eles perceberam que alguns itens diminuíam a validade interna do questionário. O questionário mais conhecido do mundo é o questionário de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde, o Hugo Brief. Ele começou inicialmente com 100 questões, tá? É um questionário que mensura a qualidade de vida, então ele tem perguntas do tipo: o quão você está satisfeito com a sua qualidade de vida? Aí, nada, 0, ruim, 1, indiferente, 2, bom, 3, muito bom, 4. Tá? Eles seguem uma escala do tipo Likert e eles foram ver que, como o questionário era muito longo, então as pessoas respondiam, né, ia passando a evolução do questionário, as pessoas respondiam de toda forma. Aí eles fazendo essas análises, eles perceberam que, retirando 34 itens, os valores de validade interna melhoravam muito, tá? Significar que as pessoas elas entendiam bem o questionário e que elas não cansavam do questionário, tá? A análise de questionário hoje é uma ciência, né? A ciência aqui ela é bem complicada, né? E que deve ser levada a sério, né? Eu não posso simplesmente pensar que um questionário é um pedaço de papel que eu posso aplicar para qualquer pessoa, tá? Aqui eu percebo que já existe, né, uma tendência a essas 3 questões apresentar uma boa validade interna, tá? Ainda não é o suficiente, mas merece minha atenção para mudar um pouquinho alguma das questões, tentar interpretar o que é que uma dessas 3 questões, né, ela interfere, né, ela dificulta a interpretação. Aqui eu já vejo que se eu tirar essas 3 primeiras questões do questionário perde muita validade interna, tá? Se eu tirar o RDW, a validade interna do questionário sobe muito, mas ainda assim, o que é que tem nessas 3 questões que meu alvo de Cronbach ainda não foi alto? Será que eu apliquei na população errada? Será que esse questionário é mais apropriado para pessoas acima de 20 anos? Será que é um questionário para adultos que eu apliquei para crianças e as crianças não entendendo algumas perguntas? Então, eu tenho que considerar tudo isso na minha discussão, tá, pessoal? Então, dessa forma, nós vimos aqui na aula de hoje, tá certo? Análise de correlação. Nós vimos tanto Pearson com Spearman. Nós vimos também métodos de avaliação de calibração, né? Aí a gente voltou e falou um pouquinho dos testes variados, correlação e o coeficiente de correlação interclasse, tá? Isso é para medidas quantitativas. E se eu estiver trabalhando com questionários com escalas ordinais do tipo Likert, eu vou calcular então o alfa de Cronbach, ok? Esses foram os testes que nós vimos hoje, tá? Então, muito obrigado a todos vocês, tá? E mandem pratos nas listas de exercícios. Valeu!